Deixa eu te falar um pouquinho do que a maioria das pessoas que não tem produtividade financeira, elas fazem para proteger o dinheiro em momentos de crise, mas acaba sendo o jeito errado. Primeira coisa, o jeito errado é aquela pessoa que tá lá, aconteceu aqui. Vamos pensar aqui no coronavírus, né? Tempo atrás, coronavírus, essa pandemia toda e tudo mais, eu vi gente sacando dinheiro e deixando embaixo do colchão, literalmente, com medo de chegar no banco e não conseguir pegar o dinheiro, de qualquer coisa. Beleza, esse é um ponto. Segundo, eu vi gente, inclusive alunos meus, que se eles não tivessem me falado, eles teriam entrado numa rasteira, que queria sacar o dinheiro que estava nas ações. Por quê? No momento de crise, a Bolsa de Valores, para quem não sabe, é onde acontecem lá as movimentações do mercado. Então, tem uma coisa chamada renda variável, que é onde a gente investe em ações, fundos de investimento imobiliário. E o nome já diz, renda variável. Por que é variável? Porque ela varia, ela sobe e desce. E aí existem alguns fatores que fazem esse sobe e desce da renda variável. Pode ser boiada, um monte de gente comprando. Se tem muita gente comprando, fica mais caro, então o preço sobe. Se tem muita gente vendendo, o preço cai, então é o efeito manada, né? Tem outro ponto que é, se alguma empresa aconteceu alguma coisa específica, tomou uma multa, ou no caso da Vale, na época lá do Brumadinho, ela tomou, foi um impacto absurdo. A bolsa caiu, ou seja, as ações da Vale caiu, por quê? Porque ela cometeu uma falha, e uma falha muito grave, e muita gente vendendo. Então, existem vários fatores que eu poderia estar aqui enumerando, mas não é esse o objetivo. Eu quero falar como você vai proteger o seu dinheiro. Então, no momento de crise, as pessoas elas costumam ficar o quê? Desesperadas. Elas costumam ficar preocupadas, com medo, receio, incerteza. E isso faz elas tomarem algumas decisões, como por exemplo, tirar o dinheiro investido. No momento em que não tem que mexer. Então pensa comigo. Deixa eu só perguntar para vocês, quantos de vocês já, quando passou o momento difícil, já pensou em tirar o dinheiro da poupança, se você tem dinheiro na poupança, ou investido, se você tem dinheiro investido, mas você já pensou em tirar o dinheiro com medo? Quem estava com medo aí na pandemia? Quem está com medo agora, vendo aí toda essa parte de guerra, Rússia, se vai ter a terceira guerra mundial, se não vai ter? Quem aí já pensou em tirar o dinheiro que está lá guardado, que está investido, por medo do que vai acontecer no futuro, por medo de qualquer coisa que aconteça daqui para frente? Quantos de vocês já tiveram esse medo? Já pensaram assim, cara, e se tiver a terceira guerra mundial? E se o Brasil também for para a guerra, a Rússia atacar e... Cara, a nossa cabeça começa a dar um nó. Alguém já pensou nisso? Alguém já tirou o dinheiro antes? Frase do William Shakespeare. Eu acho que é. Eu li em algum lugar que era do William Shakespeare, não tenho certeza. Mas fala assim, nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que com frequência poderíamos ganhar, por simples medo de arriscar. Então, não tem coisa pior do que a gente ter dúvida e incerteza sobre o futuro. E toda vez que acontece uma crise, acontece uma situação difícil, a gente tem medo. A gente tem certeza sobre o futuro. O que vai acontecer? E aí, vem o jeito errado que as pessoas fazem é tirar o dinheiro no momento que a bolsa está em baixa. E o que acontece? Ela perde dinheiro. Quantas pessoas eu não conheço que não querem investir porque perderam dinheiro na bolsa? Mas perderam não porque a bolsa é instável, não porque a bolsa é ruim, ou é arriscado, ou é cassino. Porque elas não souberam administrar as emoções delas. Ponto. Nossa, para investir eu tenho que saber lidar com minhas emoções? Totalmente. Para você viver hoje, você tem que saber lidar com suas emoções. Curioso, né? Então por isso que eu não vivo, eu estou só sobrevivendo. É por causa disso. Se você não sabe gerenciar, administrar suas emoções, você não está vivendo, você está sobrevivendo. Entende a diferença? Então, primeiro erro que qualquer pessoa amadora que está começando nos investimentos ou que nem começou é tirar o dinheiro todo no momento de crise. Porque normalmente, quando você vai tirar o dinheiro, a bolsa já caiu e você vai perder alguma coisa. Tá? Esse é um ponto. Segundo, é tentar fazer as coisas sozinho. Ou até pior, vendo especialistas em geopolítica, geoeconomia, não sei das contas, que hoje em dia, né, todo mundo tem MBA em guerra. Para eu pensar nisso. E eu tô aqui falando, eu não sei nada de geopolítica,
Eu não sei nada sobre histórias e tudo mais, sou um cara de exatas. Mas eu sei que eu me preocupo com o meu dinheiro porque o meu dinheiro dá segurança para minha família. E eu me preocupo muito com a minha família. Eu comecei a ver pessoas falando um monte de coisa absurdos na internet. Só para pegar audiência, para pegar ibope, para pegar mídia. E, na boa, eu não vou falar sobre guerra, sobre política aqui. Eu vou falar sobre como eu vou proteger o meu dinheiro e como que eu pensei naquele momento. Então, naquele momento, era quinta-feira à noite, a Bolsa Brasileira ia abrir no dia seguinte. Eu sabia que ia abrir em queda. Isso é fato. A pergunta é, eu tiro meu dinheiro de lá ou eu deixo? Essa é uma pergunta que toda crise que acontecer, você vai se perguntar isso. E aí, se eu tivesse sozinho, eu teria um viés. Só que eu faço parte de vários grupos. Tanto de pessoas milionárias, quanto grupos de aluno, que é o meu clube dos milionários. E eu lembro na época da pandemia, quando levantaram o primeiro ponto, pandemia. E aí, lá no clube dos milionários, a galera falou, não, vamos aproveitar a promoção, comprar na baixa, tô comprando direto. E aí eu fiquei pensando assim, cara, será que tá fazendo a coisa certa? Porque é até um jargão, compra na baixa. Venda suas ações quando a galera tá desesperada, né? Venda elas e compre ao som venda ao som do violino e compre ao som dos tambores, né? Tipo, das bombas e tudo mais. Por quê? Porque quando o mercado tá muito volátil, normalmente aparecem boas oportunidades. Só que não dá para saber quando aquilo vai ser uma oportunidade. Então eu te falo o seguinte, eu comecei a ver pessoas dentro do Clube de Milionários que eram alunos meus, treinados por mim, momento de vida real, momento bem difícil, eles estarem tomando uma decisão ruim. Que era o quê? Eles estavam usando a reserva de emergência deles, o colchão de emergência, que é a proteção deles, para aproveitar a oportunidade na Bolsa de Valores. Porque eles sabem que se a empresa é boa, tem bons fundamentos e ela caiu por causa de uma notícia como o coronavírus, como guerra, né, a Rússia invadindo a Ucrânia, daqui a pouco ela vai voltar a subir. Ok. Só que eles não pararam para pensar quando as ações iriam voltar a subir. Então, se eu uso todo o meu colchão de emergência para aproveitar essas oportunidades, o que iria acontecer comigo? Quanto tempo durou a pandemia? Até hoje está rolando, essa que é a realidade, né? A gente está voltando à vida normal, vamos dizer assim, mas ainda está. Finalzinho de pandemia. Então, se eu tivesse usado o meu colchão de emergência para aproveitar a oportunidade, o que teria acontecido? Talvez eu estaria precisando de dinheiro. Porque eu já teria gasto toda a minha reserva.